Vou ler aqui vou ler um texto da Bíblia e nós vamos comentar a respeito desse texto para que nós possamos entender a postura da igreja nos dias de hoje, a postura da nossa vida como cristão, porque muitas vezes nós podemos carregar sobre nós um pensamento que é um pensamento que muitas vezes ele pode ser diferente, pode ser um pensamento maquiado ou algo formalizado na nossa consciência com respeito à situação da igreja hoje e a questão da igreja no primeiro século, né? Então, o texto que está lá em Atos capítulo 2, versículo 42 até o 46. Vamos ler. Está escrito assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, o que nós estamos vendo aqui? O estudo, esse pequeno estudo, vai ser em cima de uma pergunta: havia ou não divergências na congregação primitiva? Então, quando nós olhamos para esse texto, né, baseado nesse texto acima, então criou-se no meio, né, do cristianismo uma visão de que a congregação esta congregação que nós vemos aqui nos Atos dos Apóstolos era a verdadeira congregação no que diz respeito a cumprir as palavras do Senhor. Então nisso, né, há quem afirme e quem acredite que os crentes que faziam parte dessa congregação, eles manifestavam um verdadeiro amor uns para com os outros. Ou seja, de modo que, pelo que lemos aqui, não havia necessitados, não havia conflitos, como se tudo fosse perfeito. Ou seja, criou-se uma visão utópica, né, em cima desta igreja do primeiro século. Então, parece que a ideia da igreja hoje é imitar, ou seja, é imitar essa igreja. Então há uma grande pergunta, conflitos. Por que a igreja de hoje se distanciou, né, da igreja primitiva? Então, o desejo de muitos é imitar essa igreja que nós vemos aqui, explícita em Atos capítulo 2. Então, baseado, né, nessa premissa, muitos de nós, não vendo, né, nos nossos dias esse padrão de vida, então o que muitos acreditam que existiu lá na congregação de Atos, então muitos, eu não digo todos, mas muitos acabam se entristecendo, sentindo uma certa frustração e uma certa inferioridade em relação àqueles irmãos do passado.
Mas é preciso entendermos que quando nós analisamos as Escrituras, quando nós analisamos os textos do Novo Testamento, por exemplo, né, as cartas do apóstolo Paulo, as cartas de João, de Pedro, né, e o próprio livro dos Atos dos Apóstolos, que é datado do primeiro século, o que nós encontramos lá será muitos relatos de conflitos, de divergências, de questões doutrinárias, questões de autoridade, de liderança, e vai por aí fora. Então nós não estamos com isso querendo dizer, né, que seja bom que isso haja na igreja. Ou seja, nós não estamos querendo formalizar com isso que é bom haver dissensões, que seja bom haver divergências, que seja bom haver intrigas. O que eu quero mostrar aqui nesse estudo é que tanto os irmãos do passado como nós, nos dias de hoje, somos seres humanos passíveis a erros. Ou seja, nós somos pessoas que servimos a Jesus, mas que essas coisas vão existir. Eles não foram em nada diferente de nós não somos em nada diferente deles. Então é para tirar essa máscara, né? E entendemos que a igreja de Jesus, ela vai haver essa situação até o dia em que seremos transformados. Todas essas coisas vão haver. Isso é muito importante para que nós possamos firmar nossa vida. Ou seja, nós não ficarmos abalados, não ficarmos tomados, ou não sermos atingidos por essas coisas que aconteceram, que acontecem e que vão acontecer, né? Então, diante disso, nós vamos procurar demonstrar o que estamos falando através desses textos, que não vai deixar dúvida nenhuma. Então, vamos ver ali muitas divergências existentes entre os crentes da antiguidade, ok? Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 6 aqui mesmo de Atos, que é o versículo 1, e vamos estar lendo aqui o que está escrito. Então está escrito o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Ou seja, os helenistas, né? Judeus de fala grega. Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então o que nós percebemos aqui? Percebemos aqui que já estava havendo um problema, ou seja, a divisão da comida já não era tão igual como foi narrado lá no capítulo 2. Aqui nós já começamos a ver problemas. Lá no capítulo 2 fala que eles tinham tudo em comum e que não havia necessitados. Mas aqui nós já começamos a ver que a coisa não é assim. Ou seja, na desigualdade, né, que o que podemos perceber é que os responsáveis aqui pela distribuição do alimento diário estavam fazendo o quê? Estavam fazendo acepção de pessoas. Então isso acabou gerando uma grande reclamação dos crentes, dos judeus gregos, que eles estavam vendo as suas viúvas sendo esquecidas, postas de lado, e as viúvas dos judeus hebreus estavam sendo bem mais beneficiadas. Então o texto ele é bem claro. Ele fala que as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então veja que
que esses discursos, né, que muitas vezes se prega que não havia necessitados na congregação de Atos, na igreja primitiva, que tudo era diferente, ou seja, que os crentes eram mais unidos, eram verdadeiros, eram preocupados uns com outros. Isso não é uma verdade absoluta, né? Então, ou seja, é aquele velho ditado, né, popular que muitas vezes os antigos eles diziam, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, ou seja, é muito fácil, por exemplo, vamos colocar na situação a disponibilidade, o desejo, a vontade de estarmos ajudando, de estarmos cooperando. Mas a verdade mesmo é que muitas vezes nós fazemos isso, mas nós fazemos isso com uma certa restrição. Então, o amor de Deus ele é diferente. O amor de Deus ele coloca tudo. Mas como eu acabei de dizer esse ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quando eu tenho e ali eu posso dar, é tranquilo. Mas eu quero ver se houvesse mesmo uma situação em que Deus chegasse para mim e dissesse assim: você vai vender a sua casa, você vai vender o seu carro, você vai pegar o seu dinheiro no banco, você vai pegar as suas propriedades e você vai vender tudo e você vai ficar sob a minha provisão. Claro que não vai acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas isso é uma coisa tão sublime, tão muito profunda, que vamos ser reais. O processo da igreja ele é o mesmo, ele não mudou. Então, nesses momentos de crise, de dificuldade, esse ditado popular ele se torna uma realidade bem latente entre os crentes, como se tornou uma realidade bem latente lá nos crentes que faziam parte da congregação dos Atos dos Apóstolos. Então, irmãos, para podermos entender que essas coisas acontecem sob um poder, que é a atuação mesmo de Deus na nossa vida. Então vamos ver um outro texto que está aqui mesmo no capítulo de Atos, capítulo 15, versículo 1 ao 3. Vamos ler aqui. Aqui fala do concílio que houve em Jerusalém devido a questões de que judeus que eram circuncidados e queriam obrigar a outros que estavam se convertendo a circuncidar. Então foi esse concílio, eu não vou entrar em detalhe aqui. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então aqui, o que nós estamos vendo aqui é que o texto nos mostra aqui a divergência, né, do que tange, por exemplo, a área do ensino. Então percebe bem que alguns crentes que haviam descido da Judéia, eles apregoavam aos gentios de Antioquia que para que esses fossem salvos era necessário que os mesmos fossem submetidos à circuncisão. Então aqui nós nos deparamos aqui com mais um
conflito. A saber, conflito de quê? Na área de qual área? Do ensino, onde de um lado estava Paulo e Barnabé, que discordavam da necessidade da circuncisão para a salvação do homem. Do outro lado estavam os crentes que desceram da Judéia, que ensinavam que era necessário a circuncisão. Vamos continuar lendo aqui o 4 e o 7. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que havia crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Então percebam no texto aqui que Paulo e Barnabé, quando eles chegam a Jerusalém, eles constataram que os mesmos ensinos que eles combateram em Antioquia também estava sendo ministrado em Jerusalém. Então isso acabou resultando em mais o quê? Mais uma grande contenda, onde de um lado estava Paulo e Barnabé e de outro estavam os participantes da seita dos fariseus. E aqui no versículo 29, vemos aqui, quase fechando, está escrito assim: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados, da imoralidade sexual, vocês farão bem em evitar essas coisas. Então o que houve aqui? Por fim, né, como nós observamos aqui nesse versículo, depois que houve muita discussão, muita contenda entre os crentes em Jesus, então acaba havendo um acordo entre estes, né? E que acordo foi esse? Que pôs fim nessa situação, né? Que foi estabelecido ali entre eles, que foi acordado 3 ensinos, né, fundamentais que seriam transmitidos aos gentios, que é deles se absterem das coisas sacrificadas aos ídolos, relacionados à comida, onde deveriam abster-se do sangue, da carne sufocada, e da fornicação, né? No que diz respeito aqui à circuncisão e o guardar a lei de Moisés como necessários para a salvação, dá-nos a entender que foi uma coisa que não ficou 100% resolvida, né? Quando nós vamos lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 1, 14, eu não vou ler esse texto, mas é Gálatas, capítulo 2, versículo 1 até o 14, né? Vocês podem ler lá. Vai se perceber nesse texto que a questão da circuncisão entre eles ainda não tinha sido totalmente resolvida. Por quê? Porque nós vemos lá Paulo combatendo, né, aqueles que defendiam essa questão, né, os quais, que também, assim como ele, eram o quê? Crentes em Jesus, haviam crido. Então vocês vão observar lá que as divergências eram divergências acirradas. Era em meio a conflitos estabelecidos. Então Paulo chega ao ponto de chamar aqueles que defendiam a circuncisão de falsos irmãos. Olha para os irmãos verem, atentem. Paulo chegou a chamar os outros crentes que estavam defendendo a circuncisão nessa questão de falsos irmãos. Então o que a gente vê nisso? A gente vê que Paulo, né, ele chama aqueles irmãos que estavam divergindo com ele de falsos irmãos, porque os mesmos faziam parte da mesma fé. Ou seja, todos, mesmo aqueles judeus que defendiam a circuncisão,
eles haviam crido em Jesus. Eles só eram judeus, seguiam uma cultura, seguiam algo que fazia parte da cultura deles. Mas haviam crido em Jesus também. Paulo chama de falsos irmãos. Eles eram da mesma fé. Então, se não fosse assim, não faria sentido chamá-los de falsos, visto que, caso eles pregassem outro evangelho, outro ungido, eles não poderiam ser chamados de irmãos. Mas Paulo aplica essa palavra. Então, no texto fica bem claro que os conflitos e divergências entre o apóstolo Paulo e os demais crentes eles compartilhavam da mesma fé, da mesma emuná. Eles criam no mesmo Deus, mas divergiam no que diz respeito à doutrina, ao ensino, e vai por aí fora. Então tem também um outro episódio que é importante ser mencionado nesse texto, que diz respeito à contenda, né, que se deu entre Paulo e Pedro. Mas o que foi a situação dessa vez? O conflito, ele na verdade teve por motivo a questão da comida, né? Quando lemos lá o texto, ele não oferece muito respaldo para falarmos acerca da resposta que provavelmente Pedro tenha dado a Paulo. Assim, né, nós não vamos fazer essas suposições acerca do que Pedro falou ou deixou de falar. O importante aqui é deixarmos claro que na congregação primitiva havia conflitos, havia dissensões, acepção de pessoas, intrigas, disputas de cargos, dentre outros, como hoje. A mesma coisa, né? Quando há conflitos entre irmãos, quando há divisões, acepção de pessoas, isso em toda a congregação, né? Um irmão que tem preferência por outro, líderes, né? Pastores que têm o seu clã, que têm seus preferidos, que de certa forma já formou ali a sua elite, e que muitas vezes, às vezes você quer crescer, às vezes você quer partilhar, mas você vai ser podado. Por quê? Porque essas coisas vão acontecer na igreja de hoje, como também houve naquele tempo, disputa de cargos, né? O que acontece? Se você começa a se levantar, se você tem um certo conhecimento, se você tem um certo ministério, e se esse ministério vier a ameaçar até mesmo a liderança, você vai ser podado, você não vai ter oportunidades. Então essas coisas a gente precisa entender, essas coisas a gente precisa compreender, que isso vai haver na igreja. E eu estou falando isso não para que nós venhamos a ter uma mente vingativa, nós venhamos a ter uma mente também não, mas para nós entendermos que isso é a igreja de Jesus, que isso são as coisas que nós vamos encontrar e que nós precisamos saber lidar com ela, buscar em Deus a sabedoria, para que possamos superar, para que possamos permanecer, porque senão o que acontece? Se nós não entendemos que essas coisas vão acontecer, nós não vamos nos firmar, nós vamos ficar vacilantes, nós não vamos crescer e muita coisa vai acontecer, né? Então vamos ver um outro texto também muito importante, que está lá em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 1 ao 6. Paulo defendendo o seu ministério. Capítulo 9. Então está escrito assim: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor, Pedro? Ou será que só eu e Barnabé temos direito de receber sustento sem
trabalhar. Então vocês podem observar aqui que Paulo sai em defesa do seu apostolado perante os crentes lá de Coríntios. Então o apóstolo Paulo lança as perguntas: não sou eu apóstolo? E ele dá sequência no seu discurso, afirmando ali que o seu trabalho evangelístico entre os gentios já denota o que ele faz jus, como sendo ele merecedor ao título de apóstolo. Então vocês podem perceber que havia entre os crentes em Corinto uma desconfiança acerca do apóstolo de Paulo. O fato de Paulo estar defendendo aqui o seu apostolado é justamente por causa disso, que havia alguns irmãos que desconfiavam, que não tinham aquela total segurança. Então nós compreendemos lá no versículo 2, onde lemos que Paulo fala assim: se não sou apóstolo para os outros, para vós ao menos o sou. Então, o que nós vemos aqui claramente nesse texto? Que para alguns crentes ali em Jesus, naquela igreja, Paulo não era considerado apóstolo. Ao contrário, Paulo, aos olhos de alguns crentes, era tido como aproveitador, como alguém que queria ser mantido pela congregação. Nos dias de hoje, essa desconfiança acerca de função, como Paulo passou por isso na congregação lá, e que nós podemos bem entender que era algo que chegava a ser absurdo, mas naqueles tempos as coisas não eram bem assim. É a mesma coisa hoje. É a mesma coisa, né? Então, quer dizer, hoje nós temos essa situação também de desconfiança, que muitos, de certa forma, não crê no seu ministério. Ou seja, mesmo após algumas evidências, simplesmente não querem ver isso. É uma coisa que vai acontecer. E nós precisamos entender que muita coisa não parte de Deus. É do próprio homem. É do próprio homem. Entendeu? Muitas vezes da própria liderança. Então, essa desconfiança ela vai existir. A não aceitação ela vai existir. Então nós precisamos ter esse entendimento. Então nós percebemos aqui no versículo 3 que Paulo ele se vê ali envolvido em muitos debates. Ele divergia seriamente dos outros crentes, né? E que provavelmente acusava Paulo de tentar ser apóstolo, porque não havia ali um reconhecimento unânime. Então, ou seja, como se ele tentasse aproveitar da congregação. Então, quanto a isso aí, Paulo faz a sua defesa perante os coríntios, né? Ele diz lá: não sois vós a minha obra no mestre, ou seja, não foi através de Paulo que as boas novas chegou até Coríntios. Então ele reivindicava os mesmos direitos dos demais apóstolos. Então é acerca desses fatos, né, que a gente vê que uma coisa é certa: nada se faz novo debaixo dos céus. Os mesmos conflitos que foram manifestos no passado, em meio à congregação do Senhor, continuam presentes nos dias de hoje, mudando só os personagens, mudando o período, mudando o tempo, mudando as épocas, mas as ações e a maneira como elas são praticadas continuam as mesmas. Então, quem é que nunca ouviu em meio aos crentes acusações acerca de outros irmãos? Onde estão, onde esses muitas vezes são chamados de cães gulosos, ou seja, maledicentes, onde são chamados de pessoas que nada têm de bom a oferecer. Pessoas que muitas vezes devemos evitar, pessoas que são chamadas de malditos, pessoas que estão debaixo da lei, são chamados de hereges, pessoas que ensinam heresias, cobradores de dízimo, ou seja, pessoas que praticam uma série de coisas, por aí vai. Então, vocês podem perceber que do mesmo modo que Paulo se empenhava em defender o seu ministério, nos dias de hoje também nós encontramos, né, quem defenda aquilo que lhe foi confiado.
mesmo que outros não reconheçam, mesmo que outros não aceitem, mesmo que outros fingem que não vejam, mesmo que outros não querem enxergar isso e se trancam por uma falta de visão ministerial, por uma falta de visão de crescimento na igreja. E aí se trancam e não querem. Então, nós não podemos revidar, né? Porque precisamos entender que somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é assim. É assim que nós vamos estar caminhando, né? Essa visão utópica da igreja, ela precisa se enquadrar dentro da realidade. Porque o que acontece é que muitos saem, vão para outro lugar, vão para outro lugar, vão para outro lugar e não se firmam, porque não entende esse processo na igreja do Senhor. E aí busca uma igreja perfeita e está com a cara no muro. Porque a verdade é que nós vamos ter esses conflitos na congregação do Senhor, né? Então, o que nós precisamos entender, né, é que onde existe essa situação de vaidade, ainda dificilmente vai haver espaço para que o amor, para que a misericórdia, para que a justiça, para que a verdade do Senhor reine. Então, é um problema que vamos ter que enfrentar, né? Vamos ver um outro texto também que está lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 11, lá no versículo 4. Nós não vamos ler tudo, vamos ler só os dois. 1 Coríntios 11, um pouquinho mais à frente aí da sua Bíblia. Mas está escrito assim: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça. Não, é 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 11, 4, 5. Isso mesmo, é segundo, viu, irmão? Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Então, depois vocês podem ir lendo, podem ler o capítulo todo, mas o que há nesse capítulo? Nós vamos ver Paulo debatendo questões doutrinárias, né? E aqui no versículo 4, ele é bem claro quanto a isso. Ou seja, ele alerta os crentes em Corinto de que havia pessoas apregoando Jesus de uma maneira diferente daquela que ele havia apresentado. Então, ou seja, a respeito das diferenças de ensino que começavam a surgir os conflitos, novos conflitos surgiam. E diante disso, fica bem nítido que nem todos pensavam ou agiam de maneira coesa, uniforme ou unânime, né, no que diz respeito aos ensinos doutrinários na congregação. Então, quando vocês vão vendo o texto de 2 Coríntios, vocês vão se deparar com uma confusão, uma discordância, que sempre esteve presente no meio da congregação. Ou seja, que discussão era essa? Quem era ou não verdadeiramente apóstolo? Então, lá no verso 5, Paulo se põe o que em pé de igualdade para com aqueles que ele chama de superapóstolo ou excelentes apóstolos em algumas traduções, né? Então, o que Paulo estava se referindo aqui? Provavelmente sejam os que andaram com Jesus na terra, né?
Eu creio que Paulo estava se referindo a esses, ou seja, eram esses que tentavam a todo custo tirar o título de apóstolo de Paulo. Então, conforme a situação estava ocorrendo lá na região das Acaias. Então, Acaia era uma região que ficava o que? Ao sul, né, da Grécia. E era ali que se situava a cidade de Corinto. Então, não é por acaso que a carta onde Paulo defende incansavelmente o seu apostolado fosse também em Corinto. Então, vemos, mesmo aqui nesse capítulo 11, que Paulo ele não mede palavras para chamar aqueles que estavam discordando da sua visão doutrinária dos seus apóstolos e do seu apostolado de falsos apóstolos. Olha o que Paulo estava falando aqui. Ele estava falando porque a referência aqui era justamente aqueles que haviam andado com Jesus. E se a gente fosse tocar nesse estudo para mais para frente, nós vamos ver muita coisa. Mas a intenção não é expor outros pontos, é mais esse ponto mesmo. Então, o clima, né, entre a relação de Paulo e os crentes em Corinto era um clima pesado. Ou seja, era ao ponto de fazerem sérias acusações uns com os outros. Então nós podemos perceber que esses que brigavam com Paulo pela questão do apostolado também eram o quê? Judeus que criam em Jesus. Então, denotando mais uma vez que os conflitos existentes não era coisa de ímpio, não era de pessoas do mundo, não, era de crentes. Ou seja, sua visão era até ou seja, eram pessoas, né, mas que faziam parte da comunidade dos santos, né, e que sempre ali procurava o seu bel prazer, né, e isso a gente pode ver também lá no capítulo de João, né, terceira epístola de João, que lá no capítulo 1, que João lá, vamos ler aqui, João, para ficar mais fácil, terceira epístola de João, aqui versículo 9, escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe, ok? Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Perceba aqui que o Pedro ele dá nome aos bois. Ou seja, ele diz quem é a pessoa que se comportava mal na congregação, que fazia uso de palavras maldosas contra os irmãos, recusando até mesmo a recebê-los, impedindo, né, os que, contrário dele, desejassem recebê-lo. Então ele era uma pessoa muito difícil, muito problemática. Então o que estamos vendo aqui, né? Estamos vendo que através desse pequeno estudo, que na congregação primitiva não havia toda essa harmonia que muitas vezes nós maquiamos, né, que muitos acreditam ter havido. Então, de acordo aqui com as Escrituras, e se nós fôssemos mais à frente, havia crentes no passado, quer seja em Atos dos Apóstolos, em Corinto, em Gálatas, muita divergência, briga, quer seja irmãos, quer seja líderes, havia muita situação de animosidade, muitas acusações pesadas, né, como nós observamos nos textos que lemos, né? Então, quer dizer, isso serve para demonstrar que os irmãos do passado em nada eram melhores do que nós. Do mesmo modo, também não somos melhores que eles. Então, o que nós precisamos compreender é o seguinte, que os crentes do passado eram pessoas comuns, sujeitos às mesmas paixões, erros que nós, eram pessoas que, assim como
nós necessitavam da misericórdia do Pai e do seu aperfeiçoamento, a fim de que possamos nos apresentar perante a Deus de forma agradável. Então, não se deixe, que a sua fé ou que a sua emuná esmoreça pelo fato de muitas vezes você não presenciar na congregação dos dias de hoje o que até então se acreditava ter existido na congregação do passado. Mas lembre-se, que as diferenças, que esses conflitos, essas divergências, dificuldades, pobreza, isso não é algo novo, mas é algo que pode ser superado, é algo que pode ser vencido, e que Deus nos ajude nessa jornada e que nos aperfeiçoe a cada dia para que possamos agradá-lo mais e mais na sua presença. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.